Oi, tudo bem? Eu sou a Jaque do Estante da Jaque. O vídeo de hoje é sobre as leituras que eu fiz em agosto e setembro. Ao todo eu li 6 livros. Alguns eu amei demais e outros eu odiei. Vai ter até o pior livro que eu li esse ano. No mês de agosto eu li 3 livros. Um deles foi O Celeiro de Christopher, da Jacqueline Zielke. Ele é um suspense, thriller, voltado pro terror também. Esse livro vai contar a história de uma cidade do interior que vem acontecendo alguns desaparecimentos de pessoas, só que elas não deixam nenhum rastro, então a gente não sabe o que se trata, se é um serial killer, o que tá acontecendo. Então nessa cidade chega uma investigadora chamada Angela que vai tentar, resolver esse caso dessas pessoas que desapareceram. Nessa cidade mora o Christopher, ele é um rapaz super normal assim, aparentemente. E ele é daquelas pessoas que sempre tá ali ajudando os vizinhos no que precisa, Então ninguém desconfia dele. Aos poucos a Angela e o Christopher vão se aproximando e aí os segredos aí da cidade do Christopher vão sendo revelados. Basicamente esse é a sinopse do livro, Então eu fiquei bem chocada. Foi um livro que, nossa, eu li e me despertou vários sentimentos. Até terminei ele, eu pensei, meu Deus, esse livro dava um ótimo filme de terror. Seria tipo, nossa, uma trama assim, envolvente, Prende a gente do começo ao fim. Eu torci bastante pra Angela desvendar o que tava acontecendo, descobrir o que tava acontecendo nessa cidade. Só que lá pro finalzinho ela toma uma atitude que eu queria socar a cara dela, sabe? O Christopher, na verdade, tá por trás desses desaparecimentos, Mas sabendo, por que ele fez isso, a gente meio que entende o lado dele. Mas, também não justifica, fazer tudo que ele fez. Mas a gente consegue entender por que ele tinha tanta raiva, por que ele tinha tanta mágoa dessas pessoas. E eu gostei que a autora dá, uma quebra nessa história com uma menininha chamada Stephanie, que o Christopher meio que adota, Então a gente consegue ver também esse lado mais humano dele, vamos dizer assim, com sentimentos. Eu gostei muito desse livro, dei 5 estrelas, favoritei. A Jacqueline é uma autora aqui da minha cidade. Ela tem mais um livro que é Desapareça com o Vento, que eu também quero ler. O próximo livro é o Onde Mora o Amor, da Jill Mansell. Ele é uma comédia romântica. Ele tem 368 páginas e foi publicado pela editora Arqueiro. Ele faz parte da coleção Romances de Hoje, que todos os livros vêm com esse selozinho aqui atrás. E a lombada dele sempre vem com esse livrinho aqui em cima, mostrando que é da série, Conta a história do Dexter, que ele é tipo um playboy riquinho, tá sempre rodeado de mulheres, sempre indo em bares e festas e festejando a vida. Só que acontece uma coisa aí na vida dele que muda tudo de um dia pro outro, A irmã dele infelizmente morre num acidente e agora ele tem que cuidar da sobrinha dele de 8 meses, que chama Delphi. Decide mudar de cidade, sair lá da cidade badalada ali onde ele tava e ir pra uma cidade do interior. E lá nessa cidade ele conhece a vizinha dele, a Molly, que ela vai estar sempre ali, ajudando ele quando ele precisa, cuidando da Delphi. Eles viram meio que melhores amigos, estão sempre um ali apoiando o outro. E a gente já sabe o que vai acontecer, Esse livro me interessou bastante por ser um protagonista homem, E a gente vai ter aqui a visão dos dois, No caso do Dex e da Molly. Gosto bastante de livros que se passam em cidade pequena, onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo se conhece. E a gente vai acompanhar toda essa mudança na vida do Dexter. Toda, preocupação e será que ele vai conseguir cuidar dessa criança sozinho, A Molly tá ali ajudando ele o tempo inteiro. Teve até hora que eu fiquei com raiva dele, porque ele meio que quer deixar a criança com ela, sabe? Pra ele poder continuar vivendo a vida que ele tinha. Só que em determinado momento a Molly tem que dar um chacoalhão nele, tipo assim, ó, agora você tem responsabilidade, você não pode ficar saindo todo dia, todo final de semana, e trazendo mulheres aqui diferentes na casa dele. Tem uma criança pra cuidar de 8 meses. E a Molly não vai estar ali o tempo inteiro, porque ela tem a vida dela, tem as coisas dela também, E eu acho que até por causa disso eles meio que se afastam um tempo, E daí surge outra mulher aí no caminho. Achei bem legal que eles amadurecem juntos, os dois. Eu achei bem interessante a história, gostei. Outro livro que eu li em agosto foi
Uma Noite na Itália, da Lucy Diamond. Não sei se vocês sabem, mas todo livro da Lucy Diamond ela conta a história de 3 ou 2 personagens. Então aqui a gente vai ter a história de 3 mulheres. Uma delas é a Ana, que ela nunca conheceu o pai dela. E a avó dela, que sofre de Alzheimer, solta lá uma informação dizendo que parece ser que o pai dela é italiano. E daí ela começa uma busca, né? Tipo, onde é que tá meu pai? Quem que é meu pai? Só que ela não conversa muito com a mãe dela. A mãe dela nunca gosta de tocar nesse assunto do pai dela, né? Então a Mac vai ter que resolver isso sozinha. Ela resolve conhecer a língua, falar italiano, por causa um dia ela conhece o pai dela, ela consiga conversar, né? Ela faz também um curso de culinária para aprender a fazer algumas comidas. A outra personagem é a Catherine, que ela tem 2 filhos que fizeram já 18 anos, estão indo para a faculdade. E nesse meio tempo ela descobre que o marido dela traiu ela. Agora o que ela faz da vida? Sendo que tipo, ela sempre dedicou a vida dela aos filhos e ao marido, né? Mas ela aproveita essa oportunidade que a vida deu. Em vez de, né, ficar lá só chorando e lamentando as pitangas, ela resolve se reencontrar, sair, fazer um corte de cabelo e fazer amizades. E ela também resolve fazer esse curso de italiano. E a outra personagem é a Sophie, que ela é professora desse curso de italiano. Só que o pai dela sofre um infarto, então ela meio que tem que ficar presa ali na cidade por causa disso. Então ela meio que tem que deixar esse sonho de voltar pra Itália pra trás. E pra ter alguma renda, alguma coisa, ela pega então essa vaga de professora nesse curso de italiano, onde a Ana e a Catherine vão participar. Elas vão ali, né, se conhecer, vão começar a se ajudar. Depois de todas as aulas de italiano, eles vão sair, conversar, vão num barzinho, vão comer alguma coisa, vão na casa da outra. Então começa uma amizade das 3, né? Como cada uma delas tem alguma coisa relacionada com a Itália, né? Fiquei bem envolvida com as 3, mesmo sendo 3 histórias diferentes num livro só. Não fica confuso, nem você consegue entender bem certinho o que cada uma delas quer, onde vai chegar, né? Como são capítulos intercalados, você tem que ler o capítulo da Ana, o capítulo da Catherine, o capítulo da Sophie, né? Então você tem que esperar passar pelas outras histórias para continuar a outra. Então acho que isso dá meio que uma vontade de você ler, né? Dá mais uma curiosidade. Agora os livros que eu li em setembro. O primeiro livro que eu li foi O Segredo da Empregada, que é o segundo livro da série da Empregada. Nesse segundo livro a gente tem a continuação da história da Millie, que ela continua procurando emprego, né? Ela vai trabalhar numa casa de uns ricaços, só que tem algo estranho nessa casa, que é a mulher dele, que nunca sai do quarto e ela nunca viu ela de jeito nenhum, assim. Às vezes escuta ela chorando lá dentro do quarto. Um dia a Millie coloca as roupas pra lavar, né, dessa família, e vê uma camisola dessa mulher suja de sangue. Então ela pensa alguma coisa aí, não tá certo. Aos poucos a Millie todo dia vai lá no quarto, tenta conversar com a mulher, até que ela começa, né, a ter um pouco de confiança na Millie e começa a contar um pouco da vida, o que tá acontecendo, né. E a Millie percebe um dia que ela tá machucada. Como a Millie tem esse espírito de salvar as pessoas, né, então ela fala pra ela, né, ai, vamos tentar sair disso aqui. Então agora ela tá sem saber o que fazer nessa situação, né, o que vai acontecer daí pra frente. De descobrir muitas coisas, vai acontecer muita coisa doida. Confesso que eu gostei até mais desse do que do primeiro. Achei que teve mais coisa doida acontecendo, tanto que eu li ele em um dia. Achei o final bem surpreendente, é uma coisa que eu não tava esperando. Quando a gente acha que já tá tudo certo, tá tudo resolvido, parece outra coisa. A Millie tá cursando faculdade de assistente social. Ela tem, né, essa necessidade de ajudar as pessoas, só que ela sempre entra em encrenca, né, sempre dá tudo errado, acontece tudo errado. E meio que, né, podia ter ficado um pouco mais na dela. Tem também uma pessoa que tá perseguindo a Millie, que a gente não sabe quem é. A gente desconfia aí de bastante pessoas, né, ao longo da história. Tipo, que alguém tá querendo acabar com a vida dela ou fazer algo mal pra ela. Fiquei bem entretida do começo ao fim. Recomendo muito, quero muito ler o terceiro e parece que agora vai ter mais um conto dessa história. O próximo livro que eu li foi Meu Assassinato, da Kate Williams. Ele vai contar a história da Louise, que ela mora com o marido e uma filhinha recém-nascida.
E a gente acha que é uma história normal, né, de uma família. Mas essa mulher passou por uma experiência aí do governo. Ela foi assassinada por um serial killer e eles conseguiram trazer ela à vida. Então a gente começa a desconfiar de todo mundo ao redor dela, né? Quem que foi que matou ela, o que aconteceu. E tive dúvida até do marido dela. Esse foi o pior livro que eu li esse ano, com certeza. Eu não gostei da história. A frase que vem na capa do livro me enganou direitinho, porque eu li esse livro por causa dessa frase. Esse é o livro mais original, inteligente, divertido, provocador que você vai ler esse ano. Então, meu Deus, tava achando que seria o melhor livro do mundo. Até uns 20% eu tava gostando, depois desandou. Que desisti de ler ele, mas eu continuei porque já vi onde é que ia dar essa história maluca. Peguei ele pra ler umas semanas depois, assim, passou um bom tempo. Daí que eu decidi ler o resto. A parte que me prendeu bastante foi quando começaram a desconfiar que o marido dela podia ter assassinado ela, né? Só fica interessante mesmo no começo e bem lá pro final. Então o meio do livro é bem chato, assim. Tem umas coisas nada a ver que acontecem. Foram 5 mulheres que foram assassinadas por esse serial killer e todas elas voltaram à vida, né? Então eles meio que criam um jogo do dia da morte de cada um, mas tipo, achei nada a ver. Eu gostei da crítica social que esse livro traz, que fala que só deu visibilidade pra esse caso, né, do serial killer lá que matou as mulheres por causa da Louise, porque ela era mãe, branca, de uma família, né, meio que rica, assim. E esse livro fala bastante sobre auto e tela, que eu não entendi bem o que é. Até eu achei que era a tradução que estava errada, né? Achei que era, sei lá, português de Portugal. É como se fosse uma tecnologia nova, né? Do mundo que eles estão vivendo. Pra mim esse livro foi uma bela perda de tempo. Não gostei nadinha. E depois fui ver as avaliações da Amazon. Ele tem bem poucas avaliações, então não é um livro que todo mundo tava lendo igual eu achei. Mas enfim, valeu a experiência de leitura. O próximo livro foi 19 Horas de Desespero, do Everton Luiz Ferreira. Conta a história da Júlia, que ela acorda amarrada numa cama, numa casa muito estranha. Então ela, né, pensa, fui sequestrada, o que tá acontecendo? Vai tentar de todas as formas fugir, né, dessa situação. Dela começa a imaginar muitas coisas, que pode ser ou tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, alguma coisa que tá acontecendo, né, pra eles terem sequestrado ela. Eles dão muito remédio pra ela, então ela fica meio que alucinando umas partes que a gente não sabe se é realidade ou não. E tem determinados momentos que ela consegue sair do quarto, né, fugir sem ninguém ver. Ela começa a explorar essa casa, então a gente vai acompanhar toda essa angústia, desespero dela tentando sair dessa situação. Ele me prendeu do início ao fim. Ele é curtinho, né, então eu li em um dia. Eu desconfiei de algumas situações, né, tipo as pessoas serem amigáveis com ela, tava achando meio estranho. Pensando, será que não foi alguém conhecido que sequestrou ela, né? Tipo, não queriam que fizesse mal pra ela nem nada. Estavam tratando ela muito bem. Eu não desconfiei de nada até chegar ao final. Então, o final pra mim foi surpreendente. Eu não tava esperando. No final, ela encontra a família dela. Então, a gente consegue entender o porquê que ela tava presa naquele lugar. E o que aconteceu com ela também. Ele aborda um tema muito complicado, que muitas famílias passam, mas eu não vou contar porque vai entregar o plot do livro. Mas eu achei muito interessante ver como a mente da pessoa age nessa situação. Eu já li o segundo também, provavelmente em algum outro vídeo eu vou falar dele. Foram essas as leituras que eu fiz no mês de agosto e setembro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!